Olá meus amigos, aqui é o arquiteto Jean Tozeto, que também é escritor, que também é editor, e hoje eu estou aqui diante do meu antigo escritório de arquitetura no bairro João Aranha, na chácara da família Tozeto, espaço muito gostoso. E eu estou aqui para falar de coisas que eu gosto. Vou falar desse livro, Guia Suno Fundos Imobiliários. Eu participei da edição desse livro para os editores, para os autores, Marcos Baroni e Danilo Bastos, duas autoridades em fundos imobiliários. Eu atuei como editor principal da versão eletrônica desse livro, e quando ele foi para a versão impressa pela editora CLA, eu auxiliei o editor Fábio Humber na finalização desse projeto editorial, que é um sucesso de crítica e é também um sucesso de vendas. Mas eu acredito que você não conhece muito sobre o fundo imobiliário, especialmente se você está aqui nesse canal procurando saber a respeito de investimento em mercado imobiliário, no sentido mais convencional do conceito, né? As pessoas querem ter renda a partir de aluguéis, e elas imaginam que construindo casas para alugar ou comprando casas para alugar, tem uma moda agora das kitnets também, né? Que as pessoas investem em kitnets para receber aluguéis, porque elas consideram isso uma fonte de renda que vai ser complementar à fonte do trabalho, e pode ser até um complemento para a aposentadoria, quem sabe a plena independência financeira mediante esses aluguéis. E eu concordo com isso, não quero desanimar você com relação a isso. Se você tem essa vontade, vá em frente, procure ter rendas com aluguéis, porque isso é muito saudável para você, para os seus objetivos e para a economia como um todo, porque se você está no mercado imobiliário, você está gerando empregos. Mas existe uma forma mais inteligente para você investir no mercado imobiliário e obter renda passiva, e é uma forma que não necessita de um capital intensivo. Você não precisa ter muito dinheiro para investir em fundos imobiliários. Para você comprar uma casa para alugar, uma casa aí que custe 300, 400 mil reais, você precisa ter esse dinheiro de uma só vez, né? Ou você vai financiar a construção disso, financiar a construção ou financiar a compra de imóvel para alugar. Não faz muito sentido, porque a própria parcela do financiamento come quase que integralmente o aluguel. No fundo imobiliário você pode começar com um pouquinho, você pode começar com R$ 100 por mês e você compra uma cota de um determinado fundo. Então você tem que entender o seguinte: o que é um fundo imobiliário? É um conjunto de investidores que são proprietários de grandes imóveis. Os fundos imobiliários, eles são donos e gerenciam shopping center, galpão de logística, hospitais, escolas particulares, faculdades, agências bancárias e uma infinidade de imóveis. Ao passo que quando você vai alugar uma casa para alguém, você está lidando com uma família, né? Um casal ou um indivíduo que ele é pessoa física, vamos dizer assim. Então aí já tem uma grande diferença entre você receber aluguel mediante fundo imobiliário do que receber aluguel mediante uma casa alugada, por exemplo, uma kitnet. Você lida com grandes empresas, no caso dos fundos imobiliários, e no caso dos imóveis convencionais você lida com pessoas. Então, quem tem mais possibilidade de te dar um calote? As pessoas comuns que você conhece ou as grandes empresas? Né? Tem fundo imobiliário com galpão de logística alugado para multinacional. A multinacional, a chance dela dar um calote no fundo é muito pequena, muito menor. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas por que eu estou falando isso para você? Quando você compra um pouquinho de fundo imobiliário por mês, você aumenta a sua participação nesse empreendimento aos poucos. Você não precisa ter aqueles 300 mil reais logo de cara. Você começa com a poupança do seu mês, a poupança do seu salário, das suas rendas atuais, você usa para comprar cotas de fundos imobiliários na Bolsa de São Paulo. E eu falo Bolsa de São Paulo, as pessoas ficam assustadas, mas não é para ser assim. Quando eu me formei, há mais de 20 anos, eu também tinha medo da Bolsa de São Paulo,
achava que era um lugar complexo para investir, complicado demais, mas a gente tem que vencer o medo como? Com conhecimento. E aqui tem fontes de conhecimento para vocês. Esse livro aqui, que eu já disse que ele é escrito pelo Marcos Baroni e pelo Danilo Bastos, ele é uma fonte de embasamento para você compreender como funciona essa indústria dos fundos imobiliários. Eu falo indústria porque ela gera empregos, gera renda, é um instrumento, por enquanto, protegido de tributação. O rendimento para quem investe em fundo imobiliário, ele é isento de pagamento de imposto de renda, pelo menos por enquanto. Isso está em discussão no Congresso, mas tudo indica que vai ser preservada essa isenção. Então, existe uma série de vantagens em você investir por fundos imobiliários. Quando você tem uma casa alugada, né, as pessoas imaginam que é só você receber o aluguel todo mês e beleza. Não, não é por aí. Você tem que cuidar dessa casa, porque o inquilino nem sempre ele é cuidadoso com o imóvel que ele está alugando. Às vezes o inquilino devolve o imóvel para o proprietário, ele vai lá e descobre que tem que fazer uma limpeza na caixa de gordura, por exemplo. E é uma situação constrangedora. Se você tem 15 casas para alugar, você vai lá pedir para alguém fazer essa limpeza para você. Quando você tem uma casa para alugar, você não vai pagar para alguém limpar a caixa de gordura. Você vai lá pôr a mão na gosma, vamos dizer assim. E pode ser que o inquilino deixe um vazamento na caixa d'água que ele não te avisou e você vai descobrir mais tarde. A imobiliária vai pedir para ele pintar os cômodos, ele pinta, mas você vai lá perceber que ele furou o azulejo para pendurar quadro dentro do banheiro. Então existe uma série de pequenas manutenções que você tem que fazer no imóvel e isso te ocupa tempo. Quando você tem cotas no fundo imobiliário, existe a figura do gestor, existe a figura do administrador. Eles tomam conta dos imóveis para você. Você não precisa trocar uma lâmpada, não tem esse trabalho para você. Tá certo que você não pode visitar os imóveis, porque embora eles sejam em parte seu, você não tem a permissão para frequentar esses imóveis como se fosse num imóvel tradicional que você é proprietário, tá? Mas os gestores cuidam muito bem desses imóveis e eles prestam contas através de relatórios gerenciais que são publicados mês a mês. E esses documentos são de acesso público, qualquer pessoa pode acessar para saber como é que estão as contas desse fundo, né? Existem fundos também que investem em papéis atrelados ao mercado imobiliário, que são LCIs e CRIs, né? O que seria uma LCI, uma letra de crédito imobiliário. Se você já tentou investir nisso pelo seu banco convencional, você percebeu que é um investimento também que tem um valor mínimo para ser aportado, e essa LCI você tem que deixar ela rendendo por vários meses antes de poder receber os juros, né? O CRI, poucas pessoas ouvem falar disso fora do ambiente do mercado financeiro, mas são certificados de recebíveis imobiliários, que são instrumentos para você financiar grandes empreendimentos imobiliários. Muitos loteamentos residenciais, eles usam CRIs para se financiar, e os fundos imobiliários compram essas CRIs, que são organizadas pelas securitizadoras. Eu já estou avançando aqui tecnicamente no assunto, mas para você ter uma noção de como funcionam os fundos imobiliários. E se você tem dificuldade para você escolher qual fundo você vai investir, porque são dezenas, centenas de fundos disponíveis na Bolsa de São Paulo, esse livro também vai te dar um embasamento, mas existem as casas independentes de pesquisas sobre renda variável, e fundo imobiliário faz parte de renda variável. Você pode inicialmente contar com a assessoria dessas casas mediante uma assinatura. Por exemplo, a própria Suno Research, que ela patrocina a publicação desses livros, ela é uma casa independente de pesquisa sobre renda variável. O próprio professor Marcos Baroni, que é um coautor desse livro, ele também assina relatórios de acompanhamento desses fundos. O Danilo Bastos faz o mesmo trabalho, mas pelo Ticker 11. Imagina você, um arquiteto, recomendando que você invista em fundos imobiliários, ao invés de você construir uma casa para alugar. Eu mesmo já pensei muito nisso. Quando eu me formei,
A minha primeira ideia era economizar o que fosse possível todo mês, e eu sabia que se eu fizesse uma casa para alugar, eu ia atrasar o meu desenvolvimento nesse sentido. Então a minha estratégia qual era? Primeiro eu vou fazer uma casa para vender, eu vou fazer uma segunda casa para vender, e vai chegar no momento que eu vou conseguir fazer, além de uma casa para vender, uma casa para alugar. Essa era a minha estratégia de longo prazo. Isso foi em 1999 para o ano 2000. E o tempo passou e felizmente eu tive conhecimento, tive contato com os fundos imobiliários. Eles, na verdade, vêm se desenvolvendo para o público a partir de 2010, 2011, e eu há alguns anos já invisto pessoalmente em cotas de fundos imobiliários. E posso dizer que funciona, isso não é da boca para fora. Eu tenho conseguido renda passiva mediante fundos imobiliários, e elas vão crescendo mês a mês. Por quê? Porque sempre que eu recebo um rendimento, né, do aluguel do fundo imobiliário, eu vou lá e compro mais cotas e vou aumentando a minha participação nos fundos que eu considero os mais promissores. E eu queria dividir esse conhecimento com vocês, tá? É lógico, tem muitas pessoas na internet falando sobre fundos imobiliários, sobre ações. Você pode tentar aprender pela internet, tem muitas coisas positivas, mas no meio das coisas positivas tem muito barulho, tem muito ruído e tem muita distração também. Você tem que evitar isso. Uma forma para você ter conteúdo selecionado, verificado, é justamente através dos livros. É por isso que eu mostro mais uma vez o Guia Suno Fundos Imobiliários. Tem que insistir nessa tecla, porque se eu não insistir nela, quem que vai falar dos livros, né? Eu tenho que falar dos livros porque eles são muito baratos, né? Pelo preço de uma pizza você consegue comprar um livro pela Amazon, chega pelos correios na sua casa e você vai aprender o que você precisa realmente aprender, sem enrolação e sem aquele discurso que vai te levar a consumir outros produtos que de repente não vai servir para você, tá? Já falei demais por hoje. E eu quero lembrar que esse livro, Guia Suno Fundos Imobiliários, ele está disponível na Livraria Cultura, Livraria Curitiba, em algumas lojas da Livraria Leitura, pelo site vivalendo.com, e no site da própria editora CLA você encontra também, você pode encomendar esse livro, e lógico, pela Amazon. Um grande abraço para você e até a próxima!